Bem-vindos e bem-vindas, eu sou Rosicléia Rossi, você está aqui no canal Mentes Quentes, onde falamos sobre bem-estar, saúde da mente e do corpo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto bastante sensível, que deixou a todos nós muito consternados, no dia 9 de agosto deste ano, num voo da Voepaz, que saiu de Cascavel, aqui do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, e vitimou todos os 62 tripulantes. Eu não sou especialista em perícia, nem sou do CENIPA ou da FAB. E por este motivo, nosso objetivo no vídeo de hoje é mostrar como os 58 passageiros e os 4 tripulantes entraram em óbito. Sei que muitos se perguntaram qual teria sido a reação dessas pessoas no minuto que durou entre perceberem a pane da aeronave até o momento de entrarem em óbito. Então, roda a vinheta que vamos explicar sobre a ótica médica, como o nosso corpo reage diante de acidentes desta envergadura. Bem, diante de uma tragédia como esta, muitos se perguntam como funciona a dinâmica do corpo e se as pessoas tinham ou não consciência quando a aeronave bateu ao chão. A mídia televisionou incansavelmente aquela imagem do avião caindo 5.000 metros em 1 minuto na forma de parafuso. Pois bem, a aceleração e a desaceleração rápida durante a queda podem causar uma hipofunção do sistema vestibular. O nome é este mesmo, vestibular, que é a parte interna do nosso ouvido. Isso significa que o labirinto pode não enviar informações precisas ao cérebro sobre a posição, o movimento da nossa cabeça, resultando em sensações de desorientação temporária ou até permanentes. Em um acidente de avião que ocorreu a uma altitude de 5.000 metros, uma queda brusca como aquela pode ter efeitos significativos no labirinto dos passageiros, que é a parte do ouvido interno responsável pelo nosso equilíbrio. O nosso cérebro é um equipamento tão perfeito que, através do sistema límbico, que é uma área do cérebro que desempenha um papel crucial nas emoções, na nossa memória e comportamento, ele provoca uma resposta intensa e imediata de estresse agudo. O sistema límbico, especialmente a amígdala que fica aqui atrás, é ativada em situações de perigo, levando a um aumento da ansiedade e do medo. Isso pode resultar em reações emocionais extremas, como o pânico, mas também a desorientação. Durante uma situação de emergência, como a queda do avião, o corpo libera hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Estes hormônios são produzidos em resposta ao estresse e podem afetar o funcionamento do sistema límbico, intensificando aquelas emoções e aquela percepção de perigo. Isso ocorre quando o cérebro ele tenta se proteger de experiências emocionais intensas, levando a uma sensação de distanciamento da realidade. O cérebro para de receber estímulos das nossas articulações e dos nossos músculos. Isso significa dizer que o cérebro fica num módulo de semiconsciência, justamente para evitar o sofrimento e a dor. Pois é, o próprio cérebro nos protege. Temos ainda a situação do sistema límbico mandando mais acetilcolina, que é responsável pelas funções cognitivas e o controle muscular, atingindo o coração, gerando uma paralisia muscular e de coordenação. O mais comum é a total e imediata perda de consciência nesta queda brusca e em tal velocidade, como foi o caso. A chance de ter alguém consciente antes da queda, inclusive o piloto, é praticamente impossível. Na chegada ao solo, sabe-se extraoficialmente que da metade para frente da aeronave, os corpos estavam carbonizados, e da metade para o fundo, a causa do óbito foi definitivamente fraturas múltiplas e outras situações. Com o sacolejamento do corpo diante de uma queda como aquelas, os órgãos internos sofrem demasiadamente porque eles são fixados por ligamentos,
podendo até haver uma explosão de alguns órgãos, e o paciente acaba vindo a óbito por choque hemorrágico. Além disso, o pulmão enche de sangue, e mesmo que o oxigênio chegasse, não haveria a possibilidade de fazer a troca gasosa. E a morte é praticamente instantânea, mesmo para aqueles que ficaram na parte traseira da aeronave e não foram carbonizados. O trauma é muito intenso e o próprio balancear do cérebro já fez com que todos os ocupantes daquela aeronave perdessem a consciência antes do choque com o solo. Em outros tipos de acidentes em que a aeronave não tem uma queda abrupta, mas ela começa a ir perdendo altitude aos poucos, vai batendo em árvores, aí sim existe a possibilidade até de existirem sobreviventes e que os óbitos, mesmo que existam, tenham ocorrido em momentos e causas distintas. Mas neste caso em específico, considerando 5.000 metros em 60 segundos, seria praticamente impossível haver sobrevivente, e da mesma forma é praticamente certo que aquelas pessoas não sentiram sofrimento por terem perdido a consciência antes do choque, em que pese a causa definitiva da morte pode ter sido variada entre os próprios passageiros. Alguns podem ser uma parada cardíaca, outros podem ter sido atingidos por parte da aeronave e o ferimento ter sido fatal. Temos os passageiros e o piloto carbonizados e assim por diante. O objetivo aqui no vídeo nada mais é do que explicar como o corpo humano passa por uma série de reações fisiológicas em situações extremas e, neste caso em específico, tranquilizar, se é que é possível, diante de uma tragédia como estas, de que todos os ocupantes daquele avião entraram em pânico segundos antes de perderem a consciência e a partir daí nada mais sentiram de dor ou sofrimento. Importante, querida comunidade de mentes quentes, é termos clareza de que o cérebro e o corpo humano interagem de maneira complexa para garantir a nossa proteção. O cérebro controla funções vitais como a respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial, através do tronco cerebral. Essas funções são essenciais para a sobrevivência e elas são ajustadas automaticamente sem a necessidade da consciência. Quando o cérebro percebe uma ameaça, ele ativa a resposta de luta ou fuga, liberando hormônios como a adrenalina e o cortisol. Isso prepara o corpo para reagir rapidamente, luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e a energia disponível para os músculos, ajudando a evitar ou escapar de perigos. E em casos mais extremos, desorientar-se, desmaiar e até a perda total da consciência também é uma forma de proteção. O nosso cérebro, ele é protegido pelo crânio, que atua como uma armadura contra impactos e lesões. Além disso, ele é envolto por membranas chamadas de meninges e por líquido cefalorraquidiano, o nome é chato, que amortecem impactos e ajudam a manter a pressão intracraniana estável. O que em casos como este acidente, certamente essa proteção não foi o suficiente e não amorteceu o impacto e nem manteve a pressão no cérebro de uma maneira estável. O corpo mantém um equilíbrio interno que é vital para o funcionamento do cérebro. Isso inclui a regulação de níveis de oxigênio, nutrientes e eletrólitos, que são essenciais para a saúde cerebral. Essas interações mostram como o cérebro e o corpo trabalham juntos para garantir a sobrevivência e a saúde, cada um desempenhando um papel vital na proteção do outro órgão. O corpo humano é uma obra-prima da evolução, repleta de complexidades e maravilhas que o tornam verdadeiramente fantástico. Desde o intricado sistema nervoso que permite a comunicação rápida entre o cérebro e o corpo, até o delicado equilíbrio do sistema imunológico que nos protege contra doenças, cada aspecto do corpo humano é uma demonstração impressionante de engenharia biológica. Os órgãos trabalham em harmonia, realizando funções vitais que sustentam a nossa vida, enquanto os sentidos nos conectam ao mundo ao nosso redor,
permitindo-nos experimentar a beleza da natureza, a música e as nossas próprias emoções. A capacidade de adaptação e regeneração do corpo, como por exemplo uma cicatrização de lesões, é um testemunho da nossa resistência. Além disso, a diversidade genética que compõe a humanidade acrescenta uma riqueza de características únicas, tornando cada indivíduo uma expressão singular desta incrível máquina biológica. Em suma, o corpo humano não é apenas um veículo para a vida, mas um verdadeiro milagre da natureza, digno de admiração e de respeito. Aliás, falando em respeito, nosso mais sincero respeito à família das vítimas deste acidente trágico e que todos possam encontrar muitas razões para seguirmos com a vida. Espero que todos fiquem bem, compreendam como o nosso corpo, com o nosso cérebro, com a nossa mente, é um conjunto completo e nós precisamos e somos responsáveis por tudo que nos acontece, por todas as nossas escolhas, priorizando saúde e bem-estar. Fiquem todos bem e nos encontramos no próximo vídeo.